Você que tá ligado nesse corte, vai apontar o teu celular aqui no QR Code ou vai clicar no primeiro comentário e na descrição, porque você vai baixar o OneFootball, que é o melhor e mais completo aplicativo de futebol do mundo. Baixe, você vai curtir. A chegada do Marcinho te deu muita dor de cabeça. Jogador que você já conhecia desde a base do Botafogo e você leva pro Bahia depois de tudo que aconteceu em relação a ele. E você foi muito criticado. Ah, tá trazendo um amigo que teve um problema grave no Rio, você tá trazendo um cara pra cá que não corrobora com o que é o Bahia. E eu quero que você tente explicar por que você contrata o Marcinho, se em algum momento você pensou em desistir de levar o Marcinho por causa da pressão que houve externa, e como que ficou o Marcinho com isso tudo que aconteceu? Eu acho que é importante você abrir essa janela de conversa, porque eu vou poder também colocar um outro ponto. Assim. Acho que uma das coisas que eu mais fui criticado no Bahia foi essa fala de levar amigos, né? Que eu levei o Anderson e levei o Marcinho. E o Barroca depois. E o Barroca depois. Na verdade, assim, o Anderson, ele é um cara tricampeão da competição que a gente estava disputando. Então, eu não estava levando o Anderson, a pessoa, o Anderson. Estava levando o cara que é mais vitorioso na competição que a gente estava disputando. E é curioso quando o torcedor não consegue fazer essa análise, mas eu respeito. E obviamente que eu tinha uma segurança muito grande de que o Anderson chegando ia entregar os resultados que a gente precisava. O Marcinho... Posso abrir um parênteses sobre claro. Isso antes que você entre o Marcinho? Teve acho que foi o Guto Ferreira, que era teu técnico anterior, né? Ele deu uma entrevista falando assim, não era meio que assim, não ipsilitris, né? Não era pra ter sido demitido, mas só que tem que acabou, né? Porque tinha um amigo, acho que ele chegou a comentar isso também, você ficou um pouco chateado com essa declaração do Guto? Eu não vi a entrevista que ele deu na íntegra, um podcast não. Que ele falou. Eu não vi na íntegra o que ele falou, mas ele tem todo o direito de falar, assim, não foi isso. Na verdade, uma coisa que ele talvez não saiba é que antes de eu chegar, o nome dele, a demissão dele já poderia ter acontecido, né? Antes de eu chegar. Naquela crise toda que estava no Bahia. Na crise toda, porque o clube tinha sido rebaixado, ele foi absolvido, porque ele chegou com o clube já numa situação bem crítica, e o clube não conseguiu classificar. Quando eu chego, o clube estava ameaçado de rebaixamento no Baiano. E antes de eu acertar a minha ida, eu já tinha ouvido de pessoas de dentro do Bahia de que a troca era necessária. E me perguntaram se eu gostava do trabalho do Anderson. Naquele momento. Isso que acabou de sair do Botafogo, né? Isso eu tô falando de final de fevereiro, início de março. Então, o nome do Anderson nem fui eu que levei pro Bahia. Eu endossei o nome do Anderson porque eu tinha feito um trabalho com ele de 80% de aproveitamento, quase. Então, assim, era óbvio que o que eu vi do trabalho do cara me agradava. Não só pelo resultado, pelo que eu vi de conteúdo e tal. E a pessoa que ele é também. O caso do... Então, assim, ele falou, ele até chegou a falar que eu montei como se tivesse feito a casa. Não, cara, eu tentei ajudar, porque quando a gente decidiu que o Guto ia continuar, a gente fez uma reunião para discutir, vamos continuar, então vamos fazer de tudo para dar certo, porque é o nosso trabalho. Eu vejo muito no futebol as pessoas deixarem os outros se enforcarem. Eu não vou deixar. Eu vou fazer de tudo para dar certo. Agora, não deu certo? Não deu certo. Né? Eu vinha de 3 derrotas consecutivas dentro de casa e eu não estava vendo o trabalho sustentar aquilo. Mas isso já... Ele tem direito de falar e eu tenho direito de falar também. Voltando ao Marcinho. O Marcinho, eu não contratei o Marcinho, meu amigo. Primeiro que eu não sou amigo do Marcinho. Eu contratei o Marcinho, que tinha pego a Seleção Brasileira, que tinha feito um Atlético Paranaense no ano anterior. Eu tinha pego o Marcinho que eu já conhecia. Eu conhecia a índole do Marcinho, eu conhecia a família do Marcinho, mas eu nunca fui amigo do Marcinho, nunca frequentei casa de Marcinho, nunca tive isso com ele. E era uma carência que a gente entendia ter na posição, porque tanto o Douglas Borel, que é muito bom jogador, quanto o André, que também é muito bom jogador, mas jovens, para sustentar... Esse André vai ser craque. Para sustentar uma posição numa Série B, na lateral esquerda a gente tinha bons jogadores também, tinham cometido erros em jogos e estavam sofrendo com a pressão da torcida. E erros do Borel. O Borel já estava sofrendo também e o André estava bem ainda. Mas o primeiro erro do André, que ele quase até fez, quase ele entrega um gol no final de um jogo. E a gente ia ficar sempre que tinha janela de transferência. E o Marcinho estava livre no mercado. Ele viria por um valor que a gente conseguiria pagar.
E era um jogador de nível de Série A. Então, se você pensar racionalmente, esquece tudo o que aconteceu, todo o sentido do mundo. A grande crítica foi, obviamente, pelo acidente em que ele se envolveu, tendo 2 vítimas, e que é óbvio que se eu parar para analisar, se fossem meus pais, eu não teria frieza nenhuma e queria que ver esse moleque preso o resto da vida. É óbvio que se a gente analisar com a emoção do que aconteceu, é gravíssimo. Se analisar tudo o que aconteceu, que ele não parou para socorrer, que ele estava com álcool no sangue, cara, é péssimo o cenário. E eu sempre vi o Bahia como um clube que defende as minorias, um clube que se posiciona politicamente. Falei, cara, eu entendi a ida do Marcinho oposto ao que a torcida massacrou. Eu imaginava que fosse acontecer a crítica. Eu esperava que a rejeição do Marcinho fosse maior do que foi, porque depois fizeram aquelas coisas de Twitter, de Facebook, não sei o que lá. E a rejeição foi muito menor do que no estádio foi menor? No estádio foi ótimo. Foi ótimo. Teve jogo contra o Vasco, ele saiu aplaudido, teve... O problema foi que ele começou a jogar mal. Quando ele começa a jogar mal, volta tudo junto. Quando ele estava jogando bem, a torcida estava... Por mais que a parte da torcida estivesse incomodada, e eu respeito e entendo. E talvez, eu vi alguém escrever assim, essa decisão não deveria ser nem do Belintani, nem do Freeland. Deveria ter algo maior que impedisse a contratação de um jogador com histórico. Concordo. Eu tendo até a concordar com essa análise. Se o clube parte para uma linha dessa, eu concordo. Quando eu analiso o caso do Marcinho, obviamente por também conhecer o Marcinho, a minha análise é, cara, eu tô fazendo o trabalho de minoria. Porque quem é que vai dar emprego para esse... Ah, mas não importa. Para mim, eu entendia e conversei com o presidente, conversei com as pessoas lá, e todo mundo falou, cara, não, faz sentido isso. A decisão foi minha, eu banquei essa decisão, obviamente, com o aval do presidente, do vice-presidente. O City participou dessa O City sempre gostou muito do nome, Estou te perguntando isso porque na época de Botafogo, algumas pessoas do City observavam o Marcinho não para o Manchester, mas para o grupo. Então, o grupo foi ouvido e eles também gostavam do atleta, achavam que era um risco, mas que fazia algum sentido e tal. Então eles também entenderam que fazia sentido, mas naquele momento eles não estavam não estavam com poder decisório, né? Eles estavam só como uma espécie de consultores ali e tal, mas eles sempre gostaram do nome do Marcinho também. Então, na verdade, o fato em si foi muito mais entendendo o quanto ele agregaria para a equipe, obviamente, ao elenco, independente se ele seria titular ou não, e entender que a gente estaria novamente usando a marca Bahia politicamente, não, mas ideologicamente, para você falar assim, cara, o Bahia oportunizou uma pessoa. O Bahia fez eles têm, mas não publicaram, um material de pessoas que foram presas e que saíram, cumpriram as penas e voltaram ao mercado de trabalho e tal. Isso foi muito antes de eu estar lá, eu até falei sobre isso. E eles falaram, a gente chegou a fazer isso, a gente até tem isso, mas a gente nunca publicou e tal. E assim, eu acho que é um olhar que tem que se dar para a situação. Mas você acha que não pegou o caso do Marcinho não ter sido preso? Se ele tivesse sido preso e tivesse saído colocando assim, da saída da cadeia, acho que a aceitação poderia ter sido diferente por ele ter pago o crime? Talvez. Mas o Belintani coloca naquele programa Baba que ele participou, ele fala uma coisa de um depoimento, se não me engano, não sei se era uma advogada, acho que era uma juíza, que ela fala o seguinte, não contratar o Marcinho, vocês estão julgando ele antes dele ser julgado. Cara, tem justiça, cara. Eu vou me colocar no lugar de julgar a pessoa que ela tá em processo, tá sendo. Se ela for julgada e não puder, vai ser presa. Mas se ela tá livre, porque a justiça permitiu que ela esteja livre, se ela tá podendo exercer a sua função, quem sou eu para julgar? Porque eu tô matando aquela pessoa profissionalmente. Ou até mais do que profissionalmente, porque é psicologicamente e tal. Então, o meu entendimento, levando em consideração o que eu já conhecia do atleta Marcinho, da pessoa Marcinho, da família do Marcinho, que nós nunca fomos amigos, era que esse cara poderia vir, a gente ajudaria uma pessoa que está passando por uma situação muito difícil, colocaria ele para trabalhar,
E ele ainda poderia, com o trabalho dele, ajudar a gente a alcançar nosso principal objetivo. Então, o meu raciocínio, que eu compartilhei, e foi muito discutido, foi mais de um mês discutido, até a gente falar assim, não, vamos embora. E aí a gente acabou dizendo não primeiramente, aí ele fechou com o clube do Paphos, com o Paphos, a coisa não pôde sair do país, blá, 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 mas poderia jogar no Brasil. Então vamos embora, vamos fazer. E a cabeça dele depois disso tudo ficou... Cara, eu achei que assim, ele ficou muito agradecido ao clube, a todos, porque ele realmente estava querendo voltar a jogar e não estava conseguindo. E ficou de boa, cara. Assim, claro, quando ele começou a ser criticado, foi difícil para ele, mas ele tá passando por um processo de difícil, né? Porque para ele também não é fácil, né? Você perguntou da questão do Ninho, né? Cara, passar por uma coisa, um acidente, uma tragédia, não é fácil. Quem vive não é fácil. E obviamente que ele não queria ter feito, obviamente que ele se arrepende de um monte de coisa. E ele tá lá dentro dos processos dele para ele poder estar bem com ele mesmo, mas ele ficou bem. Lá dentro ele ficou bem.